Olá, galerinha, tudo jóia? Tudo massa? 100%? Então tá bom. Dando sequência aos nossos vídeos, Poder, Política e Estado, nesse vídeo nós vamos falar sobre federação. O Brasil é uma república federativa. O que isso quer dizer? Lembrando, Estado é um conceito político. Nós podemos entender o Estado como sendo um povo que vive dentro de um determinado território e que é governado por um poder soberano. Percebam que eu disse para vocês poder. O poder é uma das características do Estado, melhor dizendo, é um dos componentes do Estado. E essa ideia de federação está diretamente relacionada à questão do poder. Quando se observa o Estado a partir de quem manda, a partir da divisão do poder, ele pode ser dividido em diferentes formatos. Aí nós temos os Estados federados e os Estados unitários. Então, retomando, de acordo com a divisão ou não divisão do poder, é que surgem então os Estados federados e os Estados unitários. Os Estados federados, que é o caso do Brasil, então, é onde existe a divisão de poder. Traduzindo, para ver se fica um pouquinho mais claro, no território nacional, no território brasileiro, existem grupos diferentes. E esses grupos resolveram se unir. Esses grupos resolveram criar um pacto federativo. E esses grupos, então, se tornaram membros de uma união. Todos esses estados, todos esses grupos resolveram pactuar e falaram, juntos somos mais fortes. E aí, então, a partir da união, a partir desse pacto, estabeleceram que existiria um poder que era superior aos seus poderes regionais. Existiria um poder que é chamado o poder da união. Então, a partir desse pacto, a partir dessa divisão de poder, ficou estabelecido quais são as responsabilidades de cada um. A União, que é o poder que é soberano, ela tem as suas responsabilidades. Os Estados-membros possuem as suas responsabilidades. E quem é que vai definir qual a área de atuação de cada um? A Constituição Federal. Quando firmamos um pacto federativo, escrevemos isso lá na Constituição. E a Constituição determinou quais são as funções, quais são os poderes da União e quais são os poderes e qual é a autonomia dos membros que compartilharam esse poder. Então, existem esferas diferentes de poder. Existe uma divisão de poder. Existe um poder da União que é superior ao poder dos entes federativos. Acompanhe aí na tela exemplos desses estados federados. Nós temos aí o Brasil, Estados Unidos, México, Rússia, Canadá, são todos exemplos de federações, onde existe então a divisão de poderes. Você também está aí acompanhando na tela o mapa do Brasil, para você ter uma noção de como que funciona essa divisão de poderes. Você está vendo aí os nossos estados. Esses estados, então, é que pactuaram. Esses estados é que fizeram um acordo que levou à divisão de poderes. No Brasil, nós temos um presidente da República, 27 governadores, 5.570 prefeitos que demonstram esse pacto, que demonstram e que ilustram essa divisão de poderes. Outra coisa que vai ajudar a ilustrar essa divisão aí de poderes que existe na República Federativa do Brasil. Nós temos 81 senadores, 513 deputados federais, 1.059 deputados estaduais, 57.420 vereadores. Cada um desses grupos tem a sua responsabilidade. Agora, o outro tipo de Estado, que é o Estado unitário. O Estado unitário é marcado porque não existe a divisão de poderes. Existe um poder que comanda todo um território. Não existe a divisão de poderes. Como está escrito aí na tela, existe apenas uma esfera de poder, o poder é centralizado, não existe a fragmentação. Simples assim. Exemplos de estados unitários: o Uruguai, o Chile, Portugal. São exemplos de estados onde não existe, então, a divisão de poderes. Galerinha, então, de acordo com a divisão ou não divisão do poder, nós vamos ter diferentes formas de estado. Simples assim, mamão com açúcar e mel. Muitíssimo obrigado pela atenção dos senhores e senhoras. Espero que tenha ficado claro. Valeu, fui!